Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo. Este é o 9º vídeo da série O Credo, os 12 artigos de nossa fé. Neste vídeo, trataremos do 7º artigo do Credo Apostólico. Creio no Espírito Santo. No Espírito. A formulação do 7º artigo do Credo é bem curta. Creio no Espírito Santo. Nada mais. No primeiro artigo, falando do Pai, o Credo diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Para formular o conteúdo da fé a respeito de Jesus, o Filho, o Credo usa 5 artigos, do 2º ao 6º. Aqui, a respeito do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Credo não explicita nada. Apenas diz: creio no Espírito Santo. Apesar de curto, trata-se de um conteúdo muito abrangente. A palavra espírito traduz a palavra grega pneuma e a palavra hebraica ruá, que podem significar vento, espírito, hálito, sopro, ar, respiração. A ação do espírito é como a respiração. Sabendo ou não, você respira o tempo todo sem se dar conta. Se não respirasse, mesmo que fosse por 10 minutos, você estaria morto. Sem o Espírito Santo de Deus, nada subsiste, nada sobrevive. A experiência da vida no Espírito foi de uma total novidade para os primeiros cristãos. Foi como uma nova criação, um novo nascimento, uma verdadeira ressurreição. Compenetrou toda a vivência da fé das primeiras comunidades. Essa novidade ainda transparece na maneira de Lucas descrever o começo da história da igreja. Escrito durante os anos 80 ou 90 depois de Cristo, o livro dos Atos dos Apóstolos ainda permite perceber como os cristãos, a uma distância de 40 a 50 anos, guardavam uma imagem muito viva da ação do Espírito no início da igreja. A ação do Espírito aparece mais de 60 vezes, e a ele se atribui tudo, desde o documento do primeiro concílio ecumênico até o rumo das viagens dos missionários. Então, um pequeno resumo das ações do Espírito. O Espírito é a força que desce do alto, provoca uma mudança radical nos discípulos e os transforma em testemunhas vivas de Jesus para o mundo todo. Vemos em Atos, capítulo 1, versículo 8. A descida do Espírito no dia do Pentecostes é como um novo batismo, prometido pelo Pai, garantido por Jesus e enviado por Ele. O Espírito é ventania forte em forma de línguas de fogo, toma conta das pessoas, faz com que soltem a língua e anunciem as maravilhas de Deus. Comunica coragem para anunciar a boa nova e faz perder o medo, confere uma nova identidade como testemunhas vivas de Jesus. Receber o Espírito é a nova porta que introduz as pessoas no povo de Deus, na comunidade, sejam elas judias ou gregas. Ter o dom do Espírito é condição para se exercer a diaconia, o ministério, os serviços. As comunidades são cheias da consolação do Espírito e da alegria. A identificação do Espírito com a comunidade é tal que mentir à comunidade é o mesmo que mentir ao Espírito Santo. A experiência da vida no Espírito era tão forte e atraente que algumas pessoas queriam adquirir o dom do Espírito por meio de dinheiro. O Espírito é conferido pelo batismo, pela imposição das mãos, pela oração. A oração provoca até um novo Pentecostes. O Espírito também se manifesta sem intermediário e provoca surpresa e revisão no rumo da comunidade, como no caso da conversão de Cornélio. Há pessoas em que a presença do Espírito é mais atuante. O caso de Pedro, Estevão, Barnabé, Ágabo, Paulo, Apolo. Pelo Espírito, os discípulos têm o pressentimento do que vai acontecer. O Espírito Santo faz de tudo, desde a redação do documento final do concílio até a definição do roteiro de viagem dos missionários, faz com que Estevão tenha coragem de ir para o martírio, manda Pedro ir para a casa de Cornélio, conversa com Felipe e o leva de um lugar para outro, fala na comunidade apontando um novo rumo de ação, envia Paulo e Barnabé em missão, anima Paulo a tomar a decisão de voltar para Jerusalém, coloca pessoas para coordenar a comunidade.
Essa descrição da vida no Espírito revela duas coisas aparentemente opostas entre si. Por mais extraordinária que tenha sido, a experiência do Espírito Santo nas primeiras comunidades estava encarnada em ações ordinárias e comuns na vida de todos os dias. Falar, rezar, caminhar, viajar, orientar, cantar, criticar, decidir, ficar alegre, crescer, anunciar, servir, etc. Com outras palavras, essa maneira de Lucas descrever os fatos sugere que o aspecto extraordinário da presença atuante do Espírito está escondido no ordinário da vida de cada dia, e é lá que deve ser descoberto pelo olhar da fé. No caso de uma pessoa recusar o ordinário e querer insistir apenas no extraordinário ou no mágico, ela é criticada e até condenada, como foi o caso de Simão Mago e da comunidade de Corinto. Por isso, as descrições da ação do Espírito na vida das comunidades devem ser vistas não como fotografias, mas como raio-x. Isso quer dizer, o olhar de fé dos cristãos descobre o que o olho nu não percebe, descobre no ordinário e comum da vida a ação extraordinária do Espírito de Deus. O Espírito também é simbolizado pela água viva. Se alguém tem sede, venha a mim, e aquele que acredita em mim, beba. É como diz a Escritura, do teu seio jorrarão rios de água viva. Jesus disse isso, referindo-se ao Espírito que deveriam receber os que acreditassem nele. De fato, ainda não havia Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E na conversa com a samaritana, Jesus esclarece: a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Santo. Na última ceia, Jesus rezou ao Pai pelos discípulos: santifica-os na verdade. Tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. João, capítulo 17, versículos 17 a 19. Por sua obediência, até a morte, e morte na cruz, Jesus se santificou, fazendo de si mesmo uma doação total. O Espírito Santo de Deus é essa doação que ele fez de si, e é esse espírito de doação que ele comunica para nós, para que nós também nos santifiquemos. E a única maneira para conseguir o dom do Espírito é a oração. O Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Nos séculos seguintes, a afirmação do credo a respeito do Espírito Santo foi se ampliando, associando a ação do Espírito com a palavra criadora de Deus e com sua ação ao longo da história. Eis o texto do credo niceno-constantinopolitano, século IV. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e com o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Que Deus nos abençoe e o aguardo para o nosso próximo vídeo. Até lá!